gente, tudo bom? Vou falar aqui um pouquinho sobre a Fundação Carlos Chagas, né? Que provavelmente vai ser a banca que vai aplicar o concurso do TRT de Santa Catarina. E eu vou explicar um pouquinho de como é o modelo de prova deles e como eles aplicam e o que a gente tem que observar, né? Eu já falei sobre o edital, né? Vocês podem também entrar no site da FCC, que tem o último edital do Tribunal Regional do Trabalho. Mas ontem eu falei um pouquinho mais sobre o possível edital, né? O que vai cair, enfim. Eu falei brevemente, né? Mas eu falei que vai cair as matérias de direito e português e raciocínio lógico, que não vai cair em informática. Bom, eu tô com uma prova aqui de analista judiciário da 4ª região e analista judiciário da 16ª região. Mas Priscila, eu vou fazer para técnico. Não tem problema, tá, gente? O perfil da prova de técnico e de analista, ele é bem similar. Tanto que tem pessoas que fazem técnico de manhã e analista da tarde, tá? Primeira coisa, já falando sobre isso, sobre fazer, se tu tem superior, se fazer técnico de manhã e analista da tarde, qual é o meu conselho e qual é a minha percepção das pessoas que já fizeram isso. Muitas pessoas fazem isso, né? Fazem técnico de manhã e tem superior e fazem analista da tarde. Ou vice-versa, mas geralmente é isso, técnico de manhã e analista da tarde. Bom, as pessoas que fizeram isso, gente, me relataram o seguinte: eu nunca fiz, tá? Eu geralmente faço ou para técnico ou para analista. Agora eu já faço para superior, já explico o porquê, tá? Primeiro, as pessoas que fizeram técnico de manhã ficaram muito cansadas para a prova de tarde, né? E a concorrência do técnico ela é muito maior, porque ela só exige ensino médio. Mas o nível de dificuldade, ele é praticamente o mesmo. Eu, particularmente, que já fiz para técnico e já fiz para analista, eu achei técnico até mais difícil do que para analista, tá? Por quê? Analista, ele geralmente ele pede para área administrativa, contabilidade, a área de... Às vezes tem enfermagem, contabilidade, então tem vários aqui, ó. Engenharia, enfim, né? Às vezes eles pedem especialidade... não, é só isso. Área judiciária, que daí é direito, né? Bom, resumindo, né, gente? O que eu percebo das provas de técnico e das provas de analista é isso, que as provas de técnico às vezes elas são bem mais difíceis que de analista. Por quê? A concorrência é muito maior, então chega a ter 2, 3 mil pessoas por vaga, ou às vezes até mais, né? Mas assim, calmem que nada é impossível, né? Eu sempre falo que quando a gente vai estudar para concurso, ou quando a gente começa a estudar para concurso, a gente entra numa fila, como se fosse uma fila de emprego. E essa fila tá rodando. As pessoas estão passando ou estão indo para outros concursos, né? E tá vagando algumas vagas. Então, não quer dizer que você não vai conseguir. Vai demorar um pouquinho. E sempre quando a gente começa a estudar, pense que assim, se você não passou ainda, é porque você ainda não está preparado. Se o seu colega do lado, se você faz cursinho, passou, com certeza ele estudou muito mais que você e ele merecia essa vaga. Bom, vamos falar sobre a banca Fundação Carlos Chagas. Algumas pessoas falam Fundação Copia e Cola. Por quê, né? Por que Fundação Copia e Cola? Bom, primeiro eu vou falar sobre as questões de direito. Então, a gente tem aí um edital com uma média de 7 matérias de direito. Processo civil, processo do trabalho, constitucional, o que mais que cai, gente? Direito do trabalho, direito administrativo, as constituições ali do rendimento interno do tribunal e geralmente orçamento público, noções de administração, arquivamento, enfim. Bom, falando sobre direito, como é que a banca se porta nas provas, tá? Bom, a Fundação Carlos Chagas, por isso que se chama copia e cola, ela te pede exatamente a letra da lei. Então, ela te faz uma questão de processo administrativo e vai te pedir exatamente o que está
na Constituição, no Código ou naquela lei específica, né? Bom, a partir daí, isso facilita um pouco, porque ou dificulta, né? Porque ela não te pede a interpretação, e sim, aquilo está ou não na lei, né? Ela tem o hábito de fazer a seguinte situação. Eles colocam, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 1, 2 e 3, e te dizem, a 1 e a 2 está certa, a 1, a 2 e a 3 estão certa, e elas te colocam esse tipo de questão. Então, isso acaba às vezes confundindo um pouco. Se tu tem certeza sobre uma, fica um pouco complicado, né? Questão de informática quando cai, né? Em alguns casos cai, em outros não. A questão de informática, geralmente, eles pedem... Deixa eu só chegar aqui na informática para falar para vocês com precisão, né? Informática... Não seja informática. Bom, eles pedem, assim... noções sobre navegador, Windows XP, alguma coisa de arquivamento, onde é que fica, né? Aqui, ó, processador, né? E é isso, são 5 questões, tá? De informática que eles pediram para analista aqui. Matemática é um pouquinho mais complicado, eles fazem umas questões bem elaboradas de matemática. E português, eles pedem aí geralmente português 12 questões, tá? Bom, o português da Carlos Chagas, ele geralmente é um texto pequeno, tá? Ó, aqui o tamanho do texto. Ele é um texto tranquilo. Eles geralmente não colocam 2 textos, ou se colocam, eles colocam um texto menorzinho assim, ó, tá? Tô aqui com uma outra prova, vou mostrar pra vocês como é, de fato, ó. O texto, tá? Não é tão grande, como eu falei pra vocês, é um texto extremamente tranquilo. Depois eles botaram mais um textinho menorzinho, tá? Aqui em informática, eles já pediram Excel, com a fórmula de PROC-V e CE-erros. Matemática, raciocínio lógico. Aqui eu até fiz algumas questões. Não é tão difícil, partiu mais para raciocínio lógico do que de fato matemática, tá? E as letras da lei, aqui nos conhecimentos específicos e, né, as questões bem aquilo que tá no código. Novamente, gente, Fundação Carlos Chagas, tá? Eu tô falando pra vocês aqui, ó. Aquele tipo de questão, tá? 1 e 2. 1 e 2. Um conselho que eu dou pra vocês, gente, é refazer as provas. Eu vou fazer elas hoje de novo. Segunda coisa, tem vários sites, tá? PCI Concursos seleciona a banca e consegue fazer simulados. Eu não posso fazer muito propaganda aqui, né? Mas assim, tem alguns cursos em Porto Alegre. Vou falar, tá? Se você não é de Porto Alegre também, é de Santa Catarina, vai te servir. Por exemplo, a Casa do Concurseiro, que é um cursinho que eu gosto muito, eles têm a Casa das Questões. Então, tu seleciona a banca, faz as questões e depois tu compra ali um pacote de 1 mês, 2 ou 3, quanto tempo você quiser. E o professor, ele comenta aquela questão. Então, eu faço o simulado, eu acerto o erro e logo do ladinho já tem o professor explicando sobre aquela questão. Isso facilita bastante, tá? Não é muito caro, acho que é 20 e poucos reais para um mês. E vale a pena. Resolução de questões é bem interessante, tá? Mas assim, geralmente o edital da Carlos Chagas, tu tem que acertar uma quantidade mínima em cada matéria, tá? Isso te elimina. Então, assim, tem que saber um pouquinho de tudo mesmo, tem que estar preparado. Redação, né? Eles geralmente pedem redação. Aqui a redação foi sobre mídia, né? Então, eles geralmente colocam questões bem atuais, né?
E aqui a redação foi sobre... Vamos ver. Aqui foi sobre palavras, ortografia mesmo, ó. Quando empregamos palavras para indicar uma ampla coletividade, como povo, população, massa, multidão, não podemos nos esquecer que coletividade é um conjunto de singularidade. E a singularidade, nesses casos, representa o termo pessoa, palavra cujo sentido nunca pode ser esquecido, mesmo ao meio de luta e causa coletiva. Com base no trecho acima, redija um texto dissertivo argumentativo seu ponto de vista. Bom, eles pedem aí entre 20 e 30 linhas. Um tema um pouco difícil nessa prova do TRT da 16ª região. Mas geralmente eles colocam alguma coisa atual, né? Resumindo, gente, vou fazer a prova do TRT. O que eu faço primeiro, gente? A redação, né? A tua cabeça vai estar limpa. Faz a redação, depois tu passa ela limpo no final da prova, né? Mas faz primeiro a redação. Por onde que eu começo? Pelo português. Gente, eu sempre aconselho vocês fazerem o que vocês têm mais facilidade no início. Ai, Priscila, mas eu acho que não tem facilidade nada. Alguma coisa tu estudou mais e tu acha que tu vai bem. Por quê? Porque isso vai te dando segurança no início da prova. Fez a primeira matéria que eu tenho mais habilidade, por exemplo, informática ou processo do trabalho, que eu gosto mais, eu vou pro português e matemática, porque minha cabeça vai estar um pouco mais tranquila e eu preciso de um desgaste maior. Gente, essas são as minhas dicas aí, mas assim, indiferente de você fazer cursinho ou não, boa sorte para quem começou nessa jornada pro TRT Santa Catarina. Vou estar aí também na luta. Já tem bastante material no YouTube, até professores dando aula sobre vários temas que vão cair na prova. Então, assim, não precisa você nem fazer cursinho, já tem bastante material bom na internet. Aproveite desse material. Carlos Chagas não é o fim do mundo, né? Você vai conseguir passar, eu tenho certeza, se não for nesse, vai ser no próximo. Boa sorte aí, bons estudos.